Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu acredito que você já saiba do que se trata pelo título e eu espero muito que você goste da nossa leitura de hoje. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like no vídeo, deixar um comentário se você quiser também. Hoje eu fui esperta e eu trouxe um refresco de hibisco do Lagoapa, porque sempre que eu leio minha garganta dói e eu esqueço de trazer água. Então hoje eu tô equipada. Então, a gente parou no capítulo 6, que se chama Requiem. Ele é um capítulo longo, então talvez seja dividido em dois, mas vamos ver com quanto tempo vai ficar esse vídeo. Calídora, capítulo 6, Requiem. Nunca poderei me esquecer do frio de Constanta, mas não o frio que nos congela os pequenos dedos dos pés, o frio do vazio. Era muito estranho sentir o enorme nó em minha garganta, enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas a todo momento, sem que houvesse absolutamente nada que pudesse fazer. Eu me sentia moribunda. Ao menos o sol estava mais presente, depois de longas chuvas, e eu podia observá-lo de longe, embaixo da fria sombra marmórica que me cercava. Havia todas as formas de diferente beleza ali. O grande casarão branco à beira-mar era digno de renomadas pinturas e fazia um belo conjunto com a imensidão azul que lhe cercava. Uma das vistas mais belas que já tive, mas o ser humano não consegue se contentar com o que lhe é dado e passa a procurar a perfeição em tudo. Então eu a achava muito pálida. Na verdade, tudo estava ausente de cores por ali. Depois da noite no convento, tentei contestar meus companheiros de viagem, mas depois de várias respostas afiadas como lâminas de aço, e já com medo de terminar em uma grande lança de madeira, escolhi o silêncio. Ao menos naquele momento, houve silêncio. O mar era estranhamente mais alto, ruidoso, fazia um barulho que entrava em meu cérebro e quase por uma mera fração de segundos me fazia odiá-lo. Fomos muito bem hospedados no Palatu Inimamare, ou se você preferir, Palácio do Coração do Mar. Tal hospedagem me garantiu uma bela janela com vista para o ruído e constantes dores de cabeça, mas ainda assim eu me recusava a sair do cômodo, pois possuía uma breve ira em relação aos meus acompanhantes. A primeira noite que estava passando ali me fez refletir sobre muitas coisas, entre elas o que eu estava fazendo naquele lugar. Seria um espírito ancestral aventureiro que, ao invés de correr para o colo do pai ao alcançar a falsa liberdade, optou por caminhar com assassinos desconhecidos que tiveram misericórdia da sua alma infeliz. Talvez uma pessoa deficiente de medo e senso, à beira da loucura, que não pensa em seu futuro. Ou, quem sabe, alguém que não tem nada a perder. Ou tem, mas não sabe. Muitas questões se formaram, poucas soluções. Mas o que eu estava exigindo? Que uma garota de 19 anos soubesse fórmulas para soluções de situações inusitadas da vida? Era ridículo e até mesmo triste. Então, de forma hipócrita, solucionei. Não queria soluções. No momento, desejei ter uma das garrafas de vinho que os outrípulos há tanto bebiam.
Talvez embriagada eu conseguisse fazer divagações mais simbólicas, mas me contentei com um pouco de café com leite e especiarias que uma das governantas do grande palácio me serviu, para depois do primeiro gole ter minha atenção voltada às batidas leves na porta e a voz de Adrian atrapalhar o ruído marítimo. Realizaremos o ritual de Ileana na noite de amanhã, ele disse, colocando apenas metade do corpo para dentro do quarto. Andrea lhe avisará. Mantive meu silêncio, como uma criança mimada. Apenas acenei positivamente com a cabeça e voltei a atenção aos ruídos e à bebida, fingindo que os mesmos eram mais interessantes, quando no fundo sabia o quão eu desejava uma companhia naquele momento. Se continuar com esse comportamento, não hesitarei em deixar aqui, disse arisco. Adrian era o tipo de pessoa que não suportava a ideia de ser ignorado. Ele preferia que eu mandasse a merda ou que jogasse o bule de café contra a porta. O que quer que eu faça? Te ofereço ajuda para embalsamar os corpos? Me trataram com nada, além de silêncio e respostas rudes durante todo o percurso até aqui. Respondi, mas não com intuito nem com tom arrogante. Não estava em um dia onde conseguia expressar minhas emoções com totalidade, nem em frações. O vazio de Constanta era contagiante. Agradeço o lembrete, e estarei lá quando André me chamar. E caso me deixarem Constanta, não me faz diferença. Estou aqui por Ileana, não por sua presença. 2 dias atrás não havia nada além de uma garotinha mimada e assustada em você. 2 dias atrás não havia um convento massacrado por pessoas que eu nem sei quem são, que me negam respostas e me tratam como nada além de uma garotinha mimada e assustada. Você nunca foi mais do que isso, Calidor, ele disse, sem mostrar qualquer sentimento ou empatia em sua voz. Fosse você, com toda a sua autossuficiência, não aguentaria 2 dias do que eu e sua filha aguentamos naquele lugar. Você se acha forte, inalcançável, mas já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual optou por destruir o convento foi porque não tem a capacidade de evoluir ou aprender com as coisas que não pode controlar? Então você a destrói, como um garotinho mimado que joga os talheres no chão porque não consegue comer com garfo e faca. Respondi ainda inerte. Já não havia conteúdo emocional dramático em praticamente nenhuma das minhas ações, ou melhor, já não havia conteúdo nenhum. No fim, não acho que sejamos tão diferentes assim. Touché, ele disse soltando um singelo riso. Porém existe uma outra diferença. Pequena, mas existente. Se eu morrer hoje, cidades se mobilizarão. Provavelmente haverá um memorial em minha homenagem. Serei lembrado como um dos principais pioneiros do arcadianismo em toda a Transilvânia. Poucas pessoas não saberão meu nome, explicou, se sentando no pequeno sofá azul escuro em frente à cama. E você, senhorita Delarcano, quem foi você? Alguém que não se importava com o peso de um nome. Por que se importaria? Não há nada que possa atribuir a ele, respondeu cínico. Conforme eu não correspondia às suas provocações de forma nítida, sua irritação aumentava. Então por que não vai procurar por várias maneiras de deixar seu nome registrado na história em outros cômodos desse palácio? Perguntei, o encarando e sentindo o ódio que eu mesmo transmitia. Com um breve arqueio de sobrancelha, ele se levantou e caminhou rapidamente até a porta, parando após abrir a mesma e encarando-me como um lobo. Sua irreverência te levará aos mais altos céus, Calidor, disse ele se virando, e te jogará de lá de cima. Dito isso, ele partiu pelos corredores brancos do palácio. Se não fosse por todo seu ódio e ira, eu poderia dizer que Adrian era tão moribundo e pálido quanto o palato Inimamari. Optei por não apagar as velas do candelabro ao lado de minha cama, pois por mais que a lareira fizesse seu trabalho e esquentasse o cômodo, qualquer fonte de calor era bem-vinda para acalmar o frio marítimo. Era difícil escapar do estado moribundo em que eu me encontrava. Se houvessem espelhos naquele lugar, talvez eu poderia ver meu rosto pálido com grandes orelhas roxas e olhos avermelhados. Adormeci aquecida pelo fogo e pelos grossos cobertores, desejando ficar ali para sempre, e tendo meu desejo atrapalhado pela mulher que nos recepcionou quando chegamos. Todos a chamavam de senhorita Karnstein.
Essa perna está pior do que aparenta, comentou após puxar os cobertores e encarar meu tornozelo. Estamos tentando cuidar ao máximo, mas é praticamente impossível domar a teimosia da senhorita, disse Dragos, entrando no quarto com sua maleta médica, pronto para enfaixar meu tornozelo todo novamente. Pensou em dar um cálice de savantado para ela? Acredito que será muito útil, disse ela, tocando em minha perna com as mãos geladas, fazendo com que todo meu corpo se arrepiasse e eu fizesse uma leve careta. Está louca? Respondeu ele sério, franzindo o senho e negando com a cabeça. Isso não é nenhuma hipótese. Ela iria melhorar em poucos dias. Seu pai não pensou nisso? Deve ser chato ter que levá-la para todos os lugares e ter que ficar cuidando como uma criança. Não precisa me lembrar disso, eu disse, me sentando na cama e retirando sua mão de meu corpo. Querida, estou falando isso porque será mais fácil para todos nós. Os olhos castanhos me encararam e eu quase vi um resquício de empatia em suas ações e palavras. Poderá perambular livremente por todo o palácio, ir até a praia, não seria ótimo? Apesar do clima frio, se andar em direção ao sul da costa, encontrará uma praia que é praticamente dentro de uma caverna. A chamamos de Praia Caldura Saranta. A água é quente como um abraço de mãe. O que é Savantá? Perguntei para Dragos. A ideia de tomar um cálice de qualquer que fosse a bebida me parecia interessante, se fosse realmente me ajudar em recuperação. O Savantá só deve ser tomado por pessoas que estão acostumadas. Pode causar efeitos adversos. Não vamos arriscar. Respondeu, pegando a espessa pomada com os 2 dedos e a depositando em minha pele, gelada, me fazendo soltar um fraco suspiro assustado devido ao choque. Esfregue as mãos com a pomada para aquecer antes de colocar na perna da garota. O gelo só vai piorar, Carmila disse se aproximando e retirando o produto que ele havia colocado em meu tornozelo. Seguindo suas palavras, voltando com ambas as mãos mornas em meu machucado, o que devo confessar, foi muito mais confortável e relaxante. É doutora desde quando? Perguntou Dragos, preparando as faixas e as meias de lã. Não sou doutora, sou uma mulher, sei do que nós gostamos, respondeu-me olhando e sorrindo. Nada é pior do que uma massagem com mãos geladas, não é, querida? Realmente, respondi arqueando a sobrancelha e sorrindo de volta, vendo a feição risonha de Dragos que se desfez após minha resposta. Obrigada, senhorita Karnstein. O café da manhã fora silencioso da minha parte, uma vez que outros discutiam uma futura reunião. Eu havia me sentado ao lado de Andréa e Dragos, que mal comiam. Fui deixada de lado para que os mesmos se reunissem. Fui com a ajuda das muletas até a biblioteca, que me pareceu ser o único cômodo da casa que não era pálido. Ali podiam ser encontrados todos os tipos de livro, todos sem nenhuma poeira, extremamente limpos e organizados. Como conseguiu andar até aqui tão rápido? Lhe deixei por só 2 minutos, disse uma das governantas, Laura, entrando na biblioteca com um cálice prata em mãos. Sou mais rápida que o normal, mesmo com uma perna quebrada, respondi, com o mesmo senso de humor que suas palavras possuíam. Carmila pediu para que eu lhe desse isso. Estendeu-me o cálice ainda com um pequeno sorriso. É o Savantá? O que é exatamente? Perguntei, pegando o copo e o levando até minhas narinas, absorvendo o adorável aroma de canela que o líquido vermelho possuía. É uma infusão de canela com especiarias que trazemos da Estíria. Isso se parece com tudo, menos com um chá de canela e especiarias, Laura. Respondi, bebendo todo o conteúdo em 3 longos e desastrosos goles, para depois sentir o amargor que a bebida trazia, uma desastrosa mistura de canela, algum tipo de pimenta e outras coisas. Depois desse gosto horrível, é bom que eu me cure em um dia. O Savantá vem de muitas gerações. Era o remédio mais usado na era de Arcadian. O funeral de Ileana será um funeral arcadiano? Perguntei, me sentando em um dos sofás, sendo acompanhada pela moça, que concordou. E como isso acontece? Todo arcadiano que morre deve ser levado para dormir nos braços da deusa Oil, no fundo do oceano. Dizemos que eles voltam para o seu abraço, para viver a noite eterna. A história diz que foi uma promessa que Arcadian fez a ela quando ela partiu dessa vida e voltou ao mar, explicou. É uma cerimônia muito bonita, mas curta.
corpo é jogado da torre mais alta do palácio. Todo ritual é realizado aqui. Qual é o nome desse ritual? Requiem. Então, jogar uma pessoa no mar tem um significado filosófico para vocês? Perguntei. Pessoas buscam conforto no que lhes agrada mais. Pelo que sei, você vem de um lugar onde a filosofia é enterrar pessoas embaixo da terra. Nós apenas mudamos o elemento. Ela disse rindo e se levantando. Caminhou até uma das estantes e puxou um livro de couro vermelho com pequenos detalhes dourados, quase invisíveis. Você irá gostar. É uma cerimônia bonita. Aqui está o registro de todos os rituais que praticamos. Dê uma olhada. Eu agradeci e passei a folhear o livro, enquanto Laura deixava a grande sala. As folhas já estavam amareladas, provavelmente já havia sido passado de gerações por gerações, e a caligrafia era extremamente bem feita, junto com as ilustrações que o livro possuía. Algumas palavras saíam do clássico romeno e iam para algum idioma que eu julguei ser latim. Outros pedaços eram compostos por runas que eu nunca havia visto em minha vida. O folheei por cerca de 3 minutos, até encontrar o ritual de morte, Requiem. A passagem de um arcadiano pagão para outros planos deve sempre ser lembrada e realizada alegremente. Deve-se celebrar o fato de que os portões da noite eterna finalmente se abrirão para o nosso irmão e que ele finalmente descansará nos braços da grande deusa, onde repousará até chegar na sua hora de dançar em seu cadeirão e voltar à vida. Não se esqueça de deixar o ouro para os piratas que levarão o corpo e cantar para as sereias do mar que os protegerão. O corpo deve descansar por um dia em sal grosso, para depois ser envolto em faixas perfumadas que juntarão o ouro dos piratas ao corpo. Não se esqueça de agradecer aos deuses do Egito por sua contribuição e sabedoria. Flores podem ser colocadas no altar junto com velas e itens do falecido. Uma fogueira deve ser acesa por um dos membros do clã dos 7, após a abertura do círculo, onde o mesmo deve repetir o manifesto moribundo da deusa Oel. Et se sabit, filhos meus, estu in domum suam, ad arma illecit genute, quae vestrum ad apprenet vos in omnen oram ubi salvet nos. Dic ergo ille, que faulis vestris, ovabisiet verum compararem, proa terrena caritat. Ut consagrinea complexum, ut sentire fluctus conterum in corpore, iaxere in mare rubrum, sentio colore, meter raber. Si deamo el docevit vos ad summum sine fin, egredere deterac, et in aeternum viv tande nuct. Jogue o corpo no coração do mar, deixe e ore para seu descanso. Celebre a partida, cante suas canções e diga por fim: Ego sum laetus video vitae frater meus reversus in domum suam. Ego expectaret ostenta quae data est mihi ad celebrantes diam usque ad expectione et tandem redire ad matrem drem ol degustare et fortunam mem in sinum sacris a eterna nocta. Minha leitura foi atrapalhada por Carmila, que entrou na sala vestida com um longo vestido vermelho rubro que possuía detalhes dourados como o livro que eu estava lendo. Vejo que encontrou o coração do mar. Laura lhe deu sua vontade. Você parece estar bem melhor. Ela disse, pegando meu rosto com as mãos geladas e me encarando com os olhos tão escuros quanto os meus. Sim, estava horrível, mas muito obrigada. Sim, estava horrível, mas muito obrigada. Savantad, ouvi a voz furiosa de Adrian surgir atrás da bela moça. Logo seus passos se aproximaram, velozes e ríspidos. Um rosto tão belo marcado pela dor, Adrian, disse Carmila, ainda sem soltar meu rosto, se aproximando do modo com que eu quase pude sentir sua respiração contra minha face. Eu não poderia deixá-la sofrer, não mais do que você já deixou. Ela estava tendo todos os cuidados necessários para o seu problema. O Savantad é sagrado e perigoso, você sabe disso.
Ele tentava manter seu tom calmo e indiferente de sempre, mas era notório o quão alterado ele estava. É a primeira vez que me sinto bem desde que chegamos aqui, eu respondi sinceramente. Apesar da sensação moribunda não ter me deixado, eu senti algum tipo de vitalidade correr meu corpo. Não acho que irá me fazer mal. Adrian deu um longo suspiro e então encarou o livro em minha mão. Olhou para Carmila, transmitindo uma mensagem que eu não fui capaz de entender, e disse que ela não deveria me tratar como uma arcadiana, pois eu não era uma. Porque sempre fala sobre mim e comigo como se eu não fosse nada além de um fardo para você? Perguntei irritada, ao ver que ele se virava para sair da biblioteca. Se está cuidando de mim por remorso, peço que pare agora, mesmo com isso, e me deixe inconstante como ameaçou mais cedo. Ameaçou deixá-la aqui? Perguntou Carmila, com um semblante sério. Sabe que não pode deixá-la aqui. Ótimo. Não sou bem-vinda em lugar algum, murmurei, esticando os braços para alcançar as muletas ao lado do sofá onde estava sentada. Me levantei com dificuldade, ignorando os chamados de ambos, que ficaram para trás, e depois ouvi Adrian dizer que eu não poderia ir muito longe de qualquer jeito. Em minha dolorosa caminhada com um rumo desconhecido, passei por um cômodo onde algo me chamou a atenção. Um jarro de vidro com o líquido vermelho que reconheci de longe. Um jarro de Savantar. Movida por nada além de birra, fui na maior velocidade que consegui em direção ao objeto e virei tudo o que estava dentro dele em sôfregos goles, sentindo todo o meu corpo arrepiar. Voltei a caminhar rumo à porta de entrada do palácio, encontrando Svetlana encostada em um dos pilares de mármore, enquanto conversava com Andrea. Ambas me olharam com desconfiança, e quando vi que a morena iria começar o interrogatório, me adiantei, dizendo que Adrian havia me deixado passear pela praia e que eu estava ciente de que minha perna poderia piorar naquela situação. As duas voltaram a conversar enquanto eu dava a volta na estrutura em direção à rua, evitando os degraus que me levariam até a areia. Depois de longos minutos parada, sem saber o que fazer, consegui uma carona com uma senhora que guiava uma carroça, onde levava pães e legumes. Pedi para que a mesma me deixasse na praia Caldura Sarata. E a mesma assim fez. Como pretende voltar para o Palatu, minha jovem? Perguntou preocupada. Não pretendo voltar, senhora Petran. Caso mude de ideia, passarei por aqui novamente pouco antes do sol se pôr. Agradeci a pequena senhora e encarei a estranha praia. Segundo a velhinha, só era possível entrar na cratera nadando ou com algum barco. As duas opções eram inviáveis, pois a água estaria congelando e eu não tinha um barco. Então decidi ter uma visão de cima, já que estava próxima ao buraco no topo da caverna. Me alegrou o fato de que a dor em minha perna era praticamente inexistente. Passou por minha cabeça o mesmo sentimento de quando consegui me livrar do convento. Quando voltei para minha consciência, já estava sendo abraçada pela água morna e cristalina. Sofri um pouco devido aos tecidos e a dor que voltara sutilmente, mas consegui nadar até a areia, onde me deitei e encarei o céu que era pintado pelo ouro do sol. Chorei naquele momento, sentindo as leves ondas quentes que viam e baqueavam meu corpo. Surgiu então uma dificuldade para que o ar entrasse em meus pulmões, o que fez com que eu retirasse o pesado casaco e ficasse apenas com um leve vestido preto que usava por baixo do mesmo. Virei meu corpo e deixei com que as ondas me levassem cada vez mais profundo. Era extremamente confortante e eu pude saber pela primeira vez o que era um abraço quente de mãe. Não se passava muito por minha cabeça, apenas a ideia de que eu realmente não tinha nada a perder e de que não era bem-vinda em lugar algum. Talvez eu realmente fosse amaldiçoada, ou estivesse pagando por erros que não me lembrava ou que não tinha conhecimento sobre. O inferno não me parecia uma opção ruim, e se a fé dos arcadianos estava certa, talvez eu tivesse misericórdia de minha pobre alma e me deixasse descansar em seus braços. Enquanto afundava de olhos fechados, podia jurar que ouvi minha tia cantando suas antigas canções, como se estivesse me colocando para dormir. Se houvesse um Deus, acredito que ele talvez teria vergonha de mim, mas saberia o quanto eu havia lutado e poderia ver minha desistência como uma honra para o meu próprio ser, que nunca fora muito, mas deu seu pequeno eu para tentar ser algo maior. Ou ele poderia ver como um livramento.
Eu estava livrando o mundo de uma maldição. Isso me fazia uma heroína. A vilã e a heroína de minha própria história. Se houvesse algum Deus, minhas esperanças estavam todas nessas teorias. Então, por um momento, pôde haver luz. Eu deixei que houvesse luz. Bom, esse foi o 6º capítulo de Calídora. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.